Olá pessoal, eu sou o Jamerson Florentino, estou aqui mais uma vez para trazer mais um vídeo para vocês sobre a questão dos maracatus nação aqui em Recife, em Pernambuco. Dessa vez sobre a questão política, envolvendo os maracatus. Porque nos últimos vídeos que nós apresentamos, onde nós denunciamos a situação de algumas nações em relação à Noite dos Tambores, no caso os maracatus que foram impedidos de participar da Noite dos Tambores, aconteceu que houve muitas perguntas, muitos questionamentos das pessoas sobre o posicionamento da associação, o posicionamento da prefeitura ou de outras organizações que compõem esse processo, como também o Núcleo Afro e etc. E aí ficaram essas perguntas para a gente poder responder, para a gente poder explicar. Sabendo que nós nos articulamos, os maracatus pequenos, os grupos mais excluídos, nos articulamos em um coletivo denominado Maracatus da Resistência, e começamos exatamente a fazer esses questionamentos, a nos posicionar diante dessas situações, o que gerou um forte incômodo, e aí vieram imediatamente as respostas. Logo após as denúncias que nós apresentamos, que fomos convidados a dar uma entrevista na rádio, foi divulgado em um dos jornais online que tem aqui na nossa região, e tudo isso gerou um grande debate em torno dessa situação, da situação que acontece com os maracatus nação. E imediatamente foi marcada uma reunião com a Associação dos Maracatus para avaliar o carnaval. Diante disso, antes, houve um convite da Prefeitura, da Fundação de Cultura, para dialogar com a associação sobre esse problema que aconteceu na Noite dos Tambores, onde nenhum maracatu que foi impedido foi convidado para compor essa reunião. Alguns representantes da cúpula da associação compareceram para dar esclarecimentos sobre o que aconteceu ou para buscar uma resolução sobre o que aconteceu, sem ao menos dialogar com os grupos que foram impedidos. Em nenhum momento, depois que nós apresentamos os vídeos denunciando a situação, os grupos ou os maracatus que compuseram a resistência foram convidados para uma conversa, nem pela associação, nem pelo Núcleo Afro, nem por ninguém. E aí, imediatamente, os representantes, que nós podemos dizer que fazem parte da presidência da associação, compareceram, inclusive enviaram uma foto, colocaram no grupo de WhatsApp, informando que estavam em reunião com a Fundação de Cultura e marcando a data da reunião com os maracatus para avaliar o carnaval. Diante disso, fizeram a avaliação do carnaval, apresentaram os pontos lá que eram interessantes para eles. Quer dizer, a avaliação do carnaval para as nações de maracatu é apenas a Noite dos Tambores Silenciosos, pois é o único evento onde a prefeitura atende a todos os maracatus de maneira igual, com exceção deste ano, de 2019, onde algumas nações foram impedidas de participar. Diante disso, o resultado que foi apresentado é que 3 nações iriam receber apresentações para ressarcir o dano causado pelo impedimento na Noite dos Tambores, e outras 3 que ficaram faltando, não houve resposta, dando a entender que a falha foram das nações e não da prefeitura. E simplesmente a associação acatou isso e esclareceu lá na reunião que havia erros na documentação das nações e que não era possível fazer nada. E aí nós, diante disso, estamos mais uma vez nos colocando e vamos correr atrás para resolver de maneira igual. Porque o papel de uma associação não é esse, não é de comparecer a uma reunião exclusivamente, sem consultar os prejudicados ou sem convidá-los a falar, sem chamá-los à voz para que possam dizer o que têm a dizer. Até porque o que foi constatado nas falas das pessoas que foram prejudicadas é que houve negligência da prefeitura em relação à documentação, ao tratamento com as documentações. E isso fica muito claro quando você vê os casos especificamente, cada caso de maneira exclusiva. Por exemplo, o maracatu Estrela de Olinda, ele entregou a documentação 2 vezes, que estava faltando os comprovantes de cachê, e alguém perdeu os documentos. E no final das contas, de última hora, receberam a notícia de que não participariam. O maracatu Tupinambá, ele fez a inscrição para você ver o nível da burocracia. Você se inscreve para o concurso, entrega toda uma lista de documentos, depois tem que se inscrever para o edital do carnaval, entregando os mesmos documentos.
O que para os grupos mais antigos, isso não acontecia antes. Entregava apenas uma vez e como era habilitado para participar do concurso, automaticamente já estava habilitado no edital do carnaval. E os maracatus não sabiam disso. A maioria não sabia que houve essa mudança e houve esse problema de ter que entregar a documentação 2 vezes. Uma burocracia excessiva. Quanto ao mestre Roberto, que foi impedido porque realmente os mestres antigos, as pessoas mais antigas, eram tidas como convidadas por não compreender a burocracia necessária para tudo aquilo. Então a única coisa que eles entregavam era a ata, né? As atas de fundação do maracatu e a atualização, e entravam como convidadas. No nosso caso, no nosso maracatu mirim, como eu falei no vídeo anterior, a situação dos maracatus mirins, eles não disseram nada. Estava lá bem claro, né? A falta de esclarecimento, o erro, a falta de informação sobre como resolver o problema, mas nada foi feito. Na situação do maracatu Sol Brilhante, a documentação do Sol Brilhante foi apresentada por uma produtora. Então, o maracatu foi habilitado a participar do carnaval. O que houve foi um problema com o comprovante de cachê. Para vocês terem uma ideia, nós da cultura popular aqui, para receber um cachê melhor, temos que ter um comprovante de cachê, um comprovante do valor. Caso contrário, a gente recebe o valor estabelecido por uma tabela, que é bem clara no edital. Então, o maracatu Sol Brilhante ele não poderia ser impedido de participar, porque perante a tabela do edital, ele receberia apenas o valor mínimo, caso ele não apresentasse comprovante de cachê, o que não o impediria de participar ou de se apresentar. E mesmo assim, o maracatu foi acusado de não ter apresentado os documentos necessários. Perante o edital, se ele não apresentou o comprovante de cachê, ele receberia o cachê mínimo. Porém, ele já estava habilitado, só era participar e cumprir o que estava no edital. E assim não foi feito. Já o maracatu Leão de Fogo, que é a nação mais recente, solicitou da associação que representasse ele e assim não foi feito. E o maracatu foi impedido este ano de participar. Então, esses 3 casos não foram encaminhados ou não houve interesse da prefeitura em ressarcir. O caso do maracatu mirim da nação Baque Forte, né? O maracatu mirim nação Catimurá, o caso do maracatu Sol Brilhante e o caso do maracatu Leão de Fogo. Mesmo assim, nós vamos atrás ainda desse prejuízo e vamos tentar resolver. Por quê? Na reunião que houve, né, de avaliação do carnaval, nós fomos acusados, né, pelo menos eu, fui acusado de estar organizando uma nova associação, o que não é o caso. O nosso grupo ele foi montado para discutir a exclusão e a desigualdade entre os maracatus. Então esse nome, né, Maracatus da Resistência, ele veio a calhar somente no sentido de resistir para alcançar ou diminuir as desigualdades e alcançar melhores condições para os maracatus, caso que não venha acontecendo e é um debate que não vem sendo feito. Nenhuma atitude vem sendo tomada politicamente para haver uma ação de salvaguarda, nenhum projeto de salvaguarda foi apresentado, visto que, desde dezembro de 2014, os maracatus nação se tornaram patrimônio imaterial do Brasil. De lá para cá, nenhuma ação foi apresentada por nenhum órgão público, pela Associação de Maracatus, pelo Núcleo Afro, por quem quer que seja. Muito pelo contrário. As desigualdades só vêm se acentuando e quando eu me refiro no sentido de haver uma cúpula da Associação de Maracatus, não é no sentido pejorativo, nem querendo prejudicar ninguém. É porque existe um grupo, né, formado pelos maracatus do grupo especial, que relativamente estão numa zona de conforto, onde dispõe de uma maior contribuição, né, de subvenção para o carnaval, mais o cachê do evento Tumaraca, que foi o evento que substituiu a abertura do carnaval, que era feita por Naná Vasconcelos, mais alguns polos que eles consigam, algumas apresentações. Isso já gera uma receita muito boa, em detrimento dos demais, porque pelo menos 9 maracatus recebem esse valor, já tem garantido em sua receita, enquanto, um exemplo, o maracatu Sol Brilhante, ele só teve a apresentação do Encontro dos Mestres, que corresponde a uns 3.500 ou aproximadamente R$4.000. E isso não é justo, isso não é correto. E aí é nesse sentido que nós estamos nos organizando, para tentar discutir, para tentar correr atrás de melhorias nas condições dos maracatus. Porque desses 9 maracatus que compõem o grupo especial, a maioria deles fazem parte da diretoria da associação.
e estão numa zona de conforto que lhes dê essas condições. E se nós que não dispomos dessa receita, se não nos organizarmos para tentar diminuir essas desigualdades, quem irá fazer por nós? Quem irá melhorar essa condição? Então, diante disso, temos ainda esses 9 maracatus, junto com o núcleo afro, são eles que decidem quem são os outros 3 que vão entrar. Ou seja, são 9 que já são escolhidos automaticamente por serem do grupo especial, mais 3 convidados por eles. Então, se é um evento da prefeitura, se é um evento do poder público que organiza, Secretaria de Cultura, Fundação de Cultura, não sei se isso é a melhor maneira de resolver essa situação. Se nós temos aproximadamente 30 nações de maracatu e cerca de 25 nações são da cidade do Recife, algo aí não está muito correto. Esse formato tem que ser repensado. Essa forma de fazer o carnaval, de fazer as apresentações dos maracatus, não é justa. E é sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso que nós queremos dialogar. Não somos contra a prefeitura, não somos contra o núcleo afro. Mas nós também não podemos permitir que essas organizações, com suas diretorias ou com suas representações, queiram tomar conta da nossa narrativa, da narrativa de todas as nações, de todos os maracatus, e dizerem que está tudo bem, que está tudo legal, que tudo corre bem. Não é bem assim. Tem muita coisa para ser resolvida, tem muita coisa que precisamos correr atrás. Estamos aqui para isso. O grupo Maracatus da Resistência está aí para isso, para discutir essas questões com quem quer que seja, sem nenhum problema, sem nenhuma diferença. Houve algumas perguntas também, algumas preocupações de algumas pessoas que estão observando, estão acompanhando o processo, sobre a questão da segurança, né? Se nós tememos ameaças e intimidações e tal. Nós recebemos sim algumas intimidações, pelo menos eu, e ameaças por parte da coordenação da associação, né? Mas não estamos lidando com milícias, nem com criminosos, nem com bandidos. Alguns de nós somos adversários, outros chegam a ser até inimigos. Porém, não chega a esse ponto, né? A questão é política mesmo, há algumas disputas, mas tudo dentro da normalidade, de forma saudável. E ali é a questão política nossa, da cultura popular dos maracatus. Não chega ao ponto de ninguém agir com violência contra ninguém. Chega a haver perseguições, intimidações, tentativas, né, de mudar o regimento, o estatuto, para se estabelecer até mesmo exclusão. Mas isso fica no campo apenas das ideias da conversa. Não chega a se tentar ameaçar de forma criminosa ninguém, até porque, como eu já falei, somos pessoas civilizadas, né? E fora disso, todo mundo se dá bem, todo mundo se organiza dentro das suas nações, sem ter problema com ninguém.